Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM, todos aqueles que nos acompanham na nossa live. É sempre uma alegria, uma honra, né, nós estarmos reafirmando esses valores tão necessários nesses dias. Acreditamos nós, e o próprio Jesus dizia: passa o céu e passa a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então acreditamos nós ser necessário, né, ser básico, cada um poder agregar dentro de si, poder carregar em seus corações, em suas mentes, essas grandes verdades, para que na prática, para que no nosso dia a dia, nós possamos, né, nos posicionar de uma forma bem mais cristã ou crística, né, poderíamos assim dizer, pela necessidade que esses dias exigem. Reafirmar porque o hábito faz o monge, né? Se nós não reiteramos, se nós não reafirmamos aquilo que nós acreditamos, muitas vezes nós padecemos, né, ou caímos na nossa própria, no nosso próprio descuido, que é aquilo que Jesus também diz, né? Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e sobressemeou. Estarmos atentos, vivos, é reafirmarmos todos os dias essas palavras de ordem, essas palavras que Jesus nos deixou no seu Evangelho e que foram repetidas, né, 2000 anos depois, através dos Espíritos. Allan Kardec, codificador. Os Espíritos trouxeram, né? E hoje nós temos tudo isso nas nossas mãos. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. O Espiritismo nos explica que tudo está certo. Tudo que está acontecendo obedece uma ordem anterior, um fazer que cria consequências. Por isso que tudo está certo. Então, muitas vezes nós nos alarmamos ou nós não entendemos. A nossa proposta é chamar para uma reflexão, uma observação da própria vida. Será que eu estou satisfeito com o rumo que eu estou dando para a minha vida? Será que eu paro para pensar nisso? Porque muitas vezes nós estamos no nosso dia a dia buscando algumas realizações, muitas delas físicas, outras no sentido de um bem-estar que nós não entendemos como ele se sustenta. E através disso nós vamos levando o nosso dia de uma forma incessante e bastante atribulada na obtenção dessas situações. Quando eu disse que qual é a minha visão de vida, qual é a minha do que eu espero, como é que eu entendo, é que existem respostas, né? Óbvio que não sou eu que tenho as respostas, não somos nós que temos as respostas para a vida de alguém. As respostas têm que ser buscadas através de um entendimento desse processo todo. A doutrina espírita, ela vem só reafirmar tudo aquilo que Jesus já tinha dito. Ela não vem criar nada novo. As pessoas às vezes não entendem muito bem, porque o nome espírito ou espírita gera um certo receio, às vezes, para quem não entende o significado disso. Mas, na verdade, ela vem esclarecer essa relação que existe, e não se pode negar, entre esses dois mundos, esse intercâmbio do lado espiritual, que é a nossa origem, e do lado material, que é onde nós estamos. E dentro desse processo de vida, acontecem coisas a todo momento em que nos ampliam essa visão de vida. Então, sabendo disso, vai melhorar? Ah, depende, porque só saber não significa nada. O que significa é saber e colocar em prática o que eu sei de uma forma bem direcionada.
O próprio Jesus, a gente cita Jesus toda semana. O próprio Jesus diz, né, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, o que que Ele quer dizer com isso? Que aquela mensagem, que aquela forma, aquele modelo que Ele nos ofereceu, é o único caminho seguro e correto para a elevação espiritual. Vamos tentando, ao longo da jornada, aprender isso e nos desapegar dessa loucura que nós nos colocamos na tentativa desse bem-estar que eu falei também antes. Então, o aprendizado é fundamental, não existe como avançar sem ter essa compreensão do todo, né? E para, muitas vezes, né, para compreender, tem que parar um pouquinho e analisar, né? Vínhamos de um Deus vingativo, fomos para um Deus pagão, depois viemos, né, através de Jesus, para um Deus que é Pai, e hoje temos, né, pela doutrina, a sua justiça e a sua bondade. Então, como pode, né, um Pai sendo justo e bom, que determinadas coisas aconteçam, né? Então, somos nós que não compreendemos a mecânica das coisas, né? Como pode aquele filho rebelde, né, com toda uma estrutura ajudando, e por rebeldia ele semeia ventos, tempestades e, e depois acaba tudo bem? Ou acaba num sofrimento eterno? Onde é que está a bondade? Né? Qual é que é o pai que faria isso com um filho pequeno, um filho que não compreende? Então, se nós continuamos, né, digamos assim, confortados com essa visão, né, daquele Deus, aquele arquétipo, né, de um velhinho que resolve e que tu até meio que não engana ele, mas quase, né, porque ele é humano, então ele se emociona, ele tem, digamos assim, ele perdoa, e Deus não perdoa. Aí o pessoal que ouve, como Deus não perdoa? Porque ele não se ofende, né? Então, são visões ainda tortas que a gente continua guardando dentro de nós. E que enquanto nós não assumirmos, né, as rédeas da nossa vida, vai ficar difícil. Por isso que o próprio Jesus, ele nunca disse, ó, vocês têm que ir para tal igreja, vocês têm que fazer tal coisa. Ele disse, pega a tua cruz e me segue. Simples assim. Pegue a tua cruz e me siga, né? Ou seja, faz a tua vida, né, dentro daquilo que tu é capaz. Mas existe toda uma estrutura pela bondade e pela justiça do Pai que te ampara, que te auxilia, né, que te ajuda, porque não há nada de escondido que não venha a ser revelado. Então, existe essa necessidade. E nós, às vezes, continuamos, né, delegando aos outros, continuamos culpando os outros, achando que isso tudo são argumentos fortes para uma futura negociação. Isso não existe também, né, Antônio? Nós precisamos desconstruir esse modelo errado que nós construímos. Porque existe uma diferença muito grande do material, que é onde nós estamos, e as coisas que acontecem aqui nesse mundo, para as coisas do lado espiritual. Muito grande no sentido de comparação, porque coisas que acontecem aqui, do outro lado, são diferentes. A manifestação ela é muito mais sutil do lado espiritual. Nessa questão do próprio Deus, que nós o nosso mental ele precisa de uma forma concretizada para poder entender. Como é que tu vai me falar de uma coisa abstrata que eu não faço nem ideia, eu não consigo dar forma a ela? E aí nós temos a dificuldade de entender Deus. Então, Deus tem que ser, pela sabedoria, tem que ser um homem velho, pela bondade, um homem tocado. Por todos os aspectos da divindade que nós criamos, ou que nos foi passado, mas que nós aceitamos, nós criamos uma imagem de um Deus físico, material. Só que
não é assim, né? Por isso que ele não perdoa, porque ele não tem ego. Ego é um atributo não é nem da personalidade, é do psiquismo humano, encarnado, porque nós, enquanto seres encarnados, agimos de uma forma ah, atrativa, que é um dos aspectos aonde nós estamos. Mas nós temos que entender a questão além do físico. Nós temos que sair de nós e olhar o mundo de uma forma diferente, de uma forma mais sutil. Poder entender ou poder sentir aquilo que acontece dentro de nós. O que está acontecendo? O que está vibrando aqui dentro? É bom? É ruim? Qual a causa? O que gera esse sentir? Obviamente são as nossas ações ou as nossas interpretações do que vem de fora. Mas por que isso? Será que não cabe a mim, então, fazer essa mudança para ter uma relação satisfatória com todo esse mundo em que a gente está inserido? E aí, às vezes, esse mundo que nós estamos inseridos, né? Crianças, são crianças. Aí, por muito tempo, tu vem dizendo, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquele outro. E essas crianças continuam, elas teimam. Aí depois vem outros e dizem, olha, procurem fazer assim, procurem fazer da outra maneira. E essas crianças, elas continuam fazendo. Então, dentro da própria justiça e dentro da própria bondade do pai, essas crianças, elas por si só, elas criam situações que se tornam castigos. Hoje, se nós olharmos a nossa sociedade, aquilo que nós estamos vivendo é resultado do nosso orgulho, do nosso egoísmo, né? E como tal, nós às vezes dizemos, Deus não existe, ou por que se Deus existe, ele não faz nada? E na realidade, é essa nossa teima, né? Esse nosso distanciamento, essa nossa, como tu vinha colocando, né, Antônio, essa nossa cegueira e essa nossa frieza em relação aos nossos sentimentos, né? Então, mas é que o Evangelho e Jesus, ele é destruidor, né? Ele é destruidor. Ele destrói toda essa hipocrisia medíocre que ainda existe nos nossos meios, né? Quando acontece uma situação no meu trabalho, no teu trabalho, e aí eu te digo, tu gostaria que eu te fizesse isso? Não. Então por que tu fez? Entende? Então a gente se faz ainda de, não sei qual é que é a moral nossa, né? A quem que nós estamos enganando? Eu acho que, por isso que muitas vezes a gente até fala, é preferível nós ficarmos assim, longe de tudo, não assumirmos um compromisso com a verdade, para que a verdade nos liberte, né? Para alegarmos que continuamos sendo crianças. Mais agradável. Sim, mas aí ele vai dizer, tchá, tudo bem, tu até é criança, só que acabou o tempo das crianças nesse parquinho, então tu vai ter que ir para um outro parquinho, porque nesse parquinho aqui tu não vai ficar mais, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus falou isso aí, ele está falando de quê então? Uhum. Herdarão a terra. Herdarão. Herdar é ter mérito por trabalho, mérito por herança, né? Então nós herdaremos a terra. Ele está falando do quê? Né? E tem uma comparação ela é sempre cabível, que é uma grande escola, que é o plano em que nós estamos, e nós somos os alunos. E a questão é que nós não estamos no último ano da escola, nós estamos lá nos primeiros, nós estamos ainda naquele aluninho, aquela criança que é colocada na escola para aprender, e que a professora pede assim, senta ali, faz o teu desenho, ou escreve alguma coisinha, se tu já sabe escrever, né, para que no fim da aula eu te libere para ir para casa. Só que a gente às vezes pensa assim, eu estou mais interessado em brincar, eu não quero fazer o meu teminha, eu quero brincar, eu quero me divertir, eu não quero aprender. Só que meus coleguinhas, eles estão fazendo, alguns estão fazendo e estão progredindo, estão indo à frente nessa escola. E eu estou ficando longe deles, eu estou ficando
um pouco abandonado desse convívio, mas vão chegar outros mais novos e mais, vamos dizer, com menos capacidades, porque eles estão iniciando, que vão frequentar a escola comigo. E isso vai me causar um certo desconforto, porque mesmo que eu tenha evoluído um pouquinho, eu já começo a notar a diferença, né, desse convívio com aqueles que ainda estão mais atrasados. E aí eu vou dizer assim, eu devia ter estudado para ir lá para frente, para progredir, para ir para a próxima série com os meus colegas. Agora eu estou nesse meio aqui com essa turma. E o interessante nisso tudo, que todas essas grandes verdades, elas estão nas parábolas de Jesus e elas estão na Bíblia, no Evangelho, né? Uhum. São antigas, né? São antigas. Que quando tu perde o paraíso, quando tu come, né, da árvore da vida que te dá o discernimento, quando tu te torna nu, o que é tu te tornar nu? É tu ter consciência da zema que tu fez, né? Aí, Transparente. exato. E aí, então, o que que acontece? Tu perde o paraíso. E aí tu chega lá e tu escreve, eu estava no paraíso, né? Fiz todas as coisas erradas, que é hoje. Nós estamos no paraíso. E ao invés de... E estamos comendo, porque nós estamos dando a palavra aqui para todos vocês que nos ouvem, né? Nós estamos comendo da verdade. E mesmo assim nós não fizemos aquilo que aprendemos. Chegarão dias que a gente vai se envergonhar e aí nós vamos nos sentir nus. E quando nós nos sentirmos nus, nós seremos expulsos do paraíso. E Jesus, em outras parábolas, naquela dos vinhateiros homicidas, por exemplo, né? Ele fala sobre isso de uma história simples, né? E que nós ainda não compreendemos. Mas se a gente vai ver, tudo tem um embasamento muito grandioso, né? Que são 3, 4 coisinhas muito simples, né? Um Deus Pai bom e justo, né? A bondade e a justiça do Pai, e a questão do trabalho, a questão evolutiva das almas, dentro dessa conjectura, né? Que é uma grande família, onde os mais velhos, os mais próximos da verdade, amparam os menores, né? E é assim que funciona. E tudo numa linha de tempo. Como nós temos um tempo na nossa vida, nós temos um tempo também nesse, não digo nesse planeta, né? Mas nós temos um tempo também para entender a questão do Evangelho. Se tu, no tempo que tu ficou por aqui, tu não aprendeu o Evangelho, tu vai ter que começar de novo, num outro tempo. Só que às vezes onde tu vai começar vai ser um pouquinho mais duro. Eles vão te reiterar de uma forma bem mais dura para que tu aprenda. Por quê? Porque quando tu tinha liberdade, tu seguiu mais os teus interesses do que as ordens, né? Ou os exemplos, ou as verdades, ou os trabalhos, ou a maneira que tu pode honrar o teu pai, né? Através daquilo que tu faz. Então, como tu não te interessa nisso, tu acaba te sujeitando a uma coisa bem dura, né? E vamos ter que aprender ele daí sem livro, né? Não vai Sim. ter, não vai dar para buscar no índice aqui Não. e encontrar o texto que me explique a situação que eu estou passando. Eu vou ter que buscar ele através do convívio, da dureza das naturezas e que impõe a necessidade Que da vai ser a lei transformação. a lei do mais forte, né? Como Foi no como é nosso natural. planeta, É. como é natural. Impera a força, olho por olho, depois vem não, 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 depois vem amar, 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 depois vem, né? O que vem depois? Vamos ver. O que vem depois? Olho por olho, né? Não, 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 não. Jesus amar e a doutrina espírita. Desde ontem que eu estou com isso na cabeça. Qual é que é a única coisa que realmente tu tem? Vamos ver. É os atributos que tu guarda. O teu nome. Né? É O teu nome. aquilo que tu. A marca que tu Hoje, deixa. hoje. Né? O teu nome. Né? Então, por isso que a gente tem que se chamar. Por isso que a gente tem que amar uma coisa que é grandiosa, que somos nós mesmos.
Por isso que a gente tem que, né, se gostar, por isso que a gente tem que fazer por nós, não esquecendo do outro, é claro, mas a partir do momento que tu pensa, né, qual é que é a única coisa que eu vou levar daqui? Eu mesmo. A única coisa que tu vai levar é a tua consciência, é tu. Só vai sobrar o teu nome. E aí? A tua obra está classificada Então, dentro a doutrina disso. espírita, o que ela faz? Ela realmente pulverizou toda essa questão, né, impositiva do olho por olho, dente por dente. Aí depois vem crianças, não, 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 não. Aí depois vem um compromisso, né? Amar, amar, amar. Hoje é tu e tu tem toda uma estrutura de entendimento onde que tu tem que fazer a tua parte. Tu tem que entender em que contexto tu tá e aquilo que tu tem que fazer. Porque a única coisa que vai sobrar é o teu nome, é a tua consciência. Não tem essa história de, por causa da igreja, por causa do espiritismo, por causa de Santo Agostinho. Eu estava lá dentro, eu li. É. Não. Você É não- tudo exterior, né? Exato. É o Isso trabalho, esse trabalho que tu diz, do a si mesmo, é o trabalho de crescimento espiritual, é o que a gente está sempre falando. Como é que se cresce espiritualmente para poder carregar isso contigo e na próxima série tu vir com esse atributo para continuar o trabalho? É através da renúncia, através do auxílio. São as práticas que ele nos ensinou que nós temos que, primeiro, sustentar em nós, fazer essa base para poder atender, né? Porque senão a gente às vezes tenta fazer qualquer atitude externa e desiste porque não criamos internamente uma base de entendimento, de fortaleza para poder agir fora. Então nós temos que, de novo, né? Quando tu diz o nome, eu tenho que saber quem eu sou e criar dentro de mim essa sustentação para poder trabalhar do lado de fora, para poder ser o filho que nos é solicitado ser, né? E de nós nos colocarmos dentro de um processo de compromisso, de um processo de trabalho, de um processo de atitude, né? Eu dou um exemplo, coisa simples. Aí a menina, ela tinha problema lá com a professora dela, não se gostava e tal. Aí ela falou, exteriorizou esse problema, e aí outros, né, passaram para ela uma questão assim, né, os tios dela, por exemplo, disseram para ela se vingar. Aí então ela estava com a ideia de ir lá ou riscar o carro ou furar o pneu da professora. Aí eu disse para ela, como é que é o teu nome, né? Luísa, digamos. Eu digo, Luísa, tudo bem. Porque o meu tio disse que se eu fizer, né, se eu me vingar. Eu digo, Luísa, o que vai acontecer se tu fizer isso? Né? Vai dar problemas. E eu te digo, tá, tudo bem. Eles, de repente, podem fazer isso. Agora, quem é tu? Né? Eu sou a Luísa. Então, por que a Luísa vai fazer uma coisa dessas que vai trazer problemas para ela? Só para sentir a sede da vingança? Mas, se a Luísa pensar um pouquinho, ela vai entender que isso não é bom, que isso não se faz. Então, se os outros fazem, tudo bem. Agora, o que eu faço? Né? Então, tá, e aí fura lá o pneu dela, aí tu vai ter que pagar o pneu. Na próxima tu vai fazer o quê? Tu vai dar o fogo? Tu vai dar fogo no carro dela? Ou tu vai matar a tua professora? Falei para ela. Né? Nesse olho por olho, a lei de Talião, né? Que diz que a lei de Talião nunca acaba, mas é... Porque um gera o outro, né? Isso é exato. Porque um gera o outro, né? Tu arranca o olho de um, o cara te arranca o teu, aí tu arranca a orelha do outro. Aí tu vai lá e tira do filho dele e assim vai. Entende? Então, por isso dessa importância de nós começarmos nos colocarmos perante uma estrutura evolutiva e não nos escondermos atrás de livrinhos, nos escondermos atrás de doutrinas, nos escondermos atrás de templos, nos escondermos atrás de igrejas, nos escondermos atrás de linhas de pensamento e acharmos que só isso aí é o suficiente. Nesse exemplo até que tu deu, e é um exemplo Bom, eu vou muito te dizer comum, que eu né? acho que a coisa é tão interessante, Antônio, que eu acho que quando a gente estiver no meio de uma multidão assim, e eles chamarem, vamos dizer, pelos nomes, né? Ademir,
tu nem vai saber que é tu, né? Porque de tão pouco que a gente faz, às vezes tu vai dizer, bah, Deve ser outro. Deve ser outro, né? Não deve ser comigo. Eu acho que não é nem comigo isso aí. De tão medidos, né? De tão pequenos que às vezes nós somos no nosso dia a Não dia. acreditamos nem em nós mesmos. Sim. Eu ia dizer que nesse exemplo até que tu deu, que são exemplos cotidianos que tem mundo afora, nós ouvimos os mais diversos conselhos. Vai ter sempre alguém que diz para fazermos a coisa de forma negativa e alguém para dizer que devemos fazer a coisa de forma positiva. Qual desses é que a gente vai seguir? A gente vai sempre procurar a opinião que atenda à nossa vontade. Eu quero colocar alguma coisa em prática, eu vou procurar alguém que afirme essa minha vontade para dizer, eu estou certo. É difícil a gente, às vezes, parar, dar aquela acalmada e pensar o que é o certo, independente das opiniões que eu vou ter, o que é o certo? Porque tu falou antes, ainda bem no começo, será que eu gostaria que fosse feito comigo uma atitude que eu estou prestes a fazer com o outro? Será que eu gostaria? Porque a questão do erro e do acerto, nós estamos todo dia revolvendo esse tipo de coisa. Nós acertamos aqui, erramos ali, e assim nós vamos para aprender, para reafirmar o acerto e para aprender com o erro, para transformar, para mudar. Mas eu não posso fazer isso de uma forma mecânica, né? Eu tenho que E tem que começar a abrir os se olhos, ligar, né? A quem que tu tá agradando? Uhum. Tu quer agradar o mundo ou tu quer agradar a Deus? Ah, mas Deus está onde? Ele está dentro de ti. Ele está dentro de ti. Por isso que acabou toda essa história, né? De o adeus pagão, os 10 mandamentos, e acabou tudo. Ele está dentro de ti. Se tu não escuta, te liga, né? Se tu não tem Acorda. uma conexão com ele, tu começa a pensar. Mas não é difícil, porque Jesus, ele nos ensinou. A doutrina espírita reafirma. Tu pegar ali o livro dos Espíritos e pode pegar lá. Onde é que está escrito a lei de Deus? Tu vai responder e vai acertar. Na consciência. É. Na consciência. Todos nós temos isso. Porque nós sabemos o que nós queremos para nós. É fácil? Né? Então a E aí gente Jesus sempre... diz, né, se o cara vai lá, o teu filho pede um peixe, tu vai dar uma serpente para ele? Te pede um pão, tu vai dar uma pedra? Não, e ele fecha. Se você, sendo maus, Como são? sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, olha a profundidade daquilo que ele ensina. Com quanto mais razão Deus que é bom, não vos dará as coisas boas. Uhum. Tu entende? Com quanto mais razão. Ou seja, um Deus de amor, né? Então ele diz, se nós sendo maus, a gente dá coisas boas para os nossos filhos, quanto mais Deus não daria para nós, né? É que, por que a gente não recebe? Por que estamos levando umas pedradas? É. Mas daí não é Deus, né? Então, o velho e bom evangelho, né? Que Deus nos inspire, que a gente traga para esse ambiente, né? A necessidade de nós nos melhorarmos e que a gente possa encontrar, então, no evangelho de hoje, essa inspiração. E eu peguei, né, bem no final, capítulo 18, que é... Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Não, perdão. Capítulo 28. 28. Que são são as preces. Uhum. Existe, então, bem no final aqui, uma coletânea de preces, né? Então, eu até peguei uma prece para que a gente deveria fazer ao anjo da guarda, né? Olha o que diz Jesus aqui, na página seguinte daquela que eu abri, né? Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, e estáis por dentro cheio de rapina e de impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que o exterior também esteja limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens,
mas que por dentro estão cheios de toda podridão. Assim, por fora, pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidades. Então, Jesus nos pede essa transparência, né? Por isso que também nós falávamos isso quinta-feira lá das curas de Jesus, né? Uhum. Que todo reino dividido, ele não subsiste. Como é que tu vai pedir uma cura se tu semeia o vício? Se tu semeia a mentira? Se aquela doença é aquilo que está te colocando, te obrigando à tua transformação, eles nunca vão te dar a cura, né? Nunca. Por quê? Porque tu chegou nesse ponto onde que tu precisa digamos assim, passar por isso, né? Que é aquela velha história. Tu foi ensinado, aí tu teima, né? Aí te é dito, aí tu não faz, o que vai acontecer? Né? Porque não é Deus que cria doenças, não é Deus que cria sofrimento, não é Deus que cria limitação, Uhum. né? Aqui onde tu leu agora ali, esse texto que está no Evangelho de São Mateus, o subtítulo é para afastar os maus espíritos, e a primeira frase da explicação é muito interessante, né? Sim. E vem em torno desse negócio Sim. das curas, inclusive. Os maus espíritos não vão senão onde acham com o que se satisfazerem, pela sua perversidade. Para afastá-los, não basta pedir-lhes, é que nem a cura. Nem mesmo ordenar. É preciso despojar de si o que os atrai. Não, que é aquela velha história. O túmulo está todo pintadinho de branco. E lá dentro, né, tem uma podridão. E aí tu não quer que os corvos venham? Que os corvos venham? Limpa dentro. Os corvos vêm atraídos por aquilo que está dentro, né? Então, a espiritualidade é a mesma coisa. Os maus espíritos farejam. Interessante, né? As chagas da alma, como as moscas, farejam as chagas do corpo. Do mesmo modo que limpais o corpo para evitar a bicheira, limpai também a vossa alma de suas impurezas para evitar os maus espíritos. Como vivemos num mundo que populam os maus espíritos, interessante isso, né? Uhum. Porque nós vivemos num mundo que populam os maus espíritos? É porque é um mundo atrasado, né? E Exatamente. nós fazemos parte desses maus, inclusive. Exatamente. Né? As boas qualidades do coração não vos colocam ao abrigo de suas tentativas, mas dão a força de lhes resistir. Isso é muito interessante. Sim, a gente não vai ficar imune. Sim, mas tu vai ter mais força para. Como vivemos num mundo onde populam, né, os maus espíritos, as boas qualidades do coração não vos colocam ao abrigo de suas tentativas, mas dão a força de lhes resistir. Ou seja, eu sou bom, não faço mal a ninguém. Isso aí já não tem mais força, né? Ou então quando a gente diz, mas esse mundo aqui é muito difícil, muito pesado, os ambientes são assim, assado. São, mas tu só é atingido se tu tiver na mesma linha de atração desses iguais. Então tu vai te mesclar com eles, tu vai conviver de uma forma, vamos dizer, harmoniosa até com essa maldade, porque às vezes tu não gosta do fulano, mas tu faz com o outro a mesma coisa que eles fazem contigo, então tu é igual. Nossos maus instintos são o resultado da imperfeição do nosso próprio espírito e não do nosso corpo. De outra forma, o homem escaparia de toda espécie de responsabilidade. Nosso adiantamento, no 18, depende de nós, porque todo homem que tem o gozo de suas faculdades para todas as coisas tem a liberdade de fazer ou não fazer.
não lhe falta para fazer o bem, senão a vontade. Aí é. Por isso que a gente não quer aprender, né? Sim. Porque é simples. Porque é simples. Então vamos dificultar, né? É o que a maioria, né, dos nossos líderes fazem, né? Que são tudo uma turma de túmulos caiados, né? Hipócritas. E aí o que que eles fazem? Preferem alegar que não sabem, né? Ah, mas eu não sabia. Um pequeno parágrafo, mas fala muita coisa, né? Sim, exato, né? E ele está dentro do capítulo 28, que são todas preces, e nessas preces elas têm assim pequenos introdutórios, né? Então, É aquilo que tu disse antes, não adianta a questão da divisão, né? Não adianta eu pedir uma coisa se eu não entendo o porquê que aquela coisa está acontecendo ou o que que eu tenho que fazer para que eu consiga que essa coisa venha até mim. olha aqui então, para 20. Para pedir a força de resistir uma tentação. Todo mau pensamento pode ter duas fontes: a própria imperfeição da nossa alma ou uma influência funesta, não, ou a própria imperfeição da nossa alma ou uma funesta, negativa, influência que age sobre ela. Neste último caso, é sempre um indício de uma fraqueza que nos torna propensos a receber essa influência. E, por conseguinte, de uma alma imperfeita, de uma alma fraquinha, pusilânime, né? Onde está a origem? De tal sorte que aquele que faliu não poderia invocar para se desculpar a influência de um espírito estranho, uma vez que esse espírito não o teria solicitado ao mal se o considerasse inacessível à sedução. Entende? Eles vêm atendendo aos teus desejos. Uhum. O Livro dos Espíritos tem algumas perguntas nesse sentido, e uma delas diz assim, tá, mas se eu mudar, eles vão continuar me assediando? Aí eles dizem assim, eles vão procurar outro. Por que eles vão ficar batendo, né? É como dizer assim, tu não é tão importante assim para os caras ficar te tentando. Sim. Eles vão procurar alguém mais afinizado. Sim, quando tu Óbvio. tem uma ferramenta que não serve, tu vai procurar uma ferramenta que te seja útil. Tu larga aquilo e vai adiante. Quando um mau pensamento surge em nós, podemos, pois, supor um espírito malévolo nos solicitando o mal, e ao qual estamos inteiramente livres para ceder ou resistir, como se tratasse das solicitações de uma pessoa viva, que era aquilo que tu dizia, né? Quando tu tem uma dúvida, tu vai falar com as pessoas. Um te diz, não, furou o pneu. Outro risca o carro. Outro diz, não, releva, né? Reza para quem te faz o mal. Ou leva um agrado para a professora, de repente, né, ela vai te dizer o porquê que ela está sentindo, ela agiu dessa maneira contigo, né? Devemos, ao mesmo tempo, imaginar o nosso anjo guardião, ou o nosso espírito protetor, que, da sua parte, combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que nós vamos tomar. Nossa excitação em fazer o mal é a voz do bom espírito que se faz se ouvir pela nossa consciência. Se faz se ouvir pela nossa consciência, quando tu consulta a tua consciência. A hesitação, né? Será que eu devo riscar o carro dela? Essa hesitação é ele que está te dizendo. Mas Jesus ali, ele já te dá pedrada, né? Dá pedrada. Tu gostaria que te riscasse o carro? Então, deu, né? Te coloca no lugar. Reconhece-se que um pensamento é mau, que aí ele conclui, reconhece-se que um pensamento é mau quando ele se afasta da caridade, que é a base de toda verdadeira moral. Quando tem por princípio orgulho, a vaidade ou o egoísmo. Quando a sua realização pode causar um prejuízo ao outrem, que é aquilo que nós falávamos. Quando, enfim, nos solicita fazer aos outros, pode terminar tu aí. O que não gostaríamos que nos fosse feito. A nós mesmos. Eu estava escutando agora e estava me lembrando que antes de abrir o evangelho, tu citou o caso da guria. Sim. E aí o evangelho vem
e complementa o que a gente estava tratando. Mas é assim Será que o foi Evangelho... já estava aberto antes, não? Não, fui eu que abri. Essas casualidades. Fui eu que abri. E que nem aconteceu uma vez, né, num problema que a gente teve num grupo, né? E aí fui eu que abri o Evangelho. E eu abri o Evangelho a esmo. E aí, depois de muito tempo, o cara disse: tu trouxe marcado no Evangelho aquela parte. Para me desmascarar. É, para dar nos nossos dedos, inclusive os meus, né? Eu disse: não, eu só abri o Evangelho. E hoje também, eu só abri o Evangelho. Que é o que acontece nas nossas casas. Quando tu abre o Evangelho, não é que ele vai te dar nos dedos, né? Mas ele vai te clarear, né? Ele vai te clarear. E aí a questão de dar ou não dar é tu que vai fazer, né? A questão de pôr em prática ou não, né? De Sim. perdoar ou não Teve perdoar. mais um prego ali para te Exato. sustentar. Que é o que acontece. Então, se essa menina, ou se nós, né, isso cabe para todos nós, fosse analisar a situação, que foi o que eu falei para ela, né? Luísa, né? Te chama. Eles fazem o quê? Mas a Luísa, ela faz o quê? É uma pessoa vingativa? É uma pessoa rancorosa? É uma pessoa que precisa ser mostrada dessa maneira perante os homens, para que os outros, os outros, né, a respeitem? Ou será que de repente não seja pelas tuas boas atitudes, pelo teu bom comportamento, que as pessoas vão nos respeitar, né? O último parágrafo ali esclarece tudo isso muito bem, né? Sim. Muito, muito claramente. Então, e é isso que o Evangelho nos convida, né? Por isso que, quando nós falamos nessa questão evolutiva, né? Olho por olho, não, Jesus, e depois da doutrina, é exatamente aqui, ó. O que sobrou para ti é essa parte final. É tudo contigo, Uhum. né? Não adianta. Não tem mais espírito, não tem mais igreja, não tem mais templo, não tem mais nada. É o que tu faz. Mas o outro, o problema é dele. O padre, o problema é dele. O pastor, o problema é dele. Cada um tem a sua vida para cuidar, né? Exatamente. E que se tu faz o bem para ti, isso vai te fazer bem. Se tu faz o bem para o outro, vai te fazer bem. Se o outro te faz o bem para ti, só vai te fazer bem. E que bom é fazer o bem, né? É. Mas tudo o bem, né? Sim. A palavra bem, ela está inserida em todas essas situações que te fazem bem. Então, deve ter alguma coisa que explica isso. Mas é bom fazer o bem. Mas Isso a gente nota, a gente sente, né? Não que a gente faça tanto bem. mas quando se faz, Ou quando se faz, ou quando se recebe um bem, a gente se sente bem. a gente nota E a é bom diferença. se sentir bem, né? E é bom se sentir bem. É o que dá E um é- impulso, né? E às vezes a gente ainda não, como crianças, a gente não se permite muito isso, né? Então, porque a gente ainda tem medo, né? De sendo bons, sermos, né, enganados, Enganados, é. manipulados, e nada disso às vezes acontece. É o ego. Um grande abraço, que a gente possa, né, ter essa força, essa coragem, e que a gente se lembre, né, que o maior tesouro que a gente tem é o nosso nome. Não o nome e o sobrenome, Uhum. porque o sobrenome não tem nada a ver, né? Sim. E sim a É tua o que a gente pessoa, carrega, né? a É. tua consciência, né? Quem tu é. Onde é que tu vai te posicionar? O que que tu tem dentro de ti, né? Isso é importante. Então, mas os amás não funcionam, São desculpas. né? Eles não funcionam. O que realmente tem força é o que vem de dentro, né? O que vem de dentro. E para que as coisas venham de dentro, a gente verdadeiramente tem que começar a investir em nós mesmos, nos amarmos, né? Sentirmos as coisas, como tu vinha falando, é muito importante isso aí também, né? Até que ponto vale a pena eu fazer isso, né? Um grande abraço. Obrigado a todos pela companhia, né? Mais uma vez, mais um sábado. E interessante, de vez em quando abrir a esmo esse evangelho para ver não são informações, são conselhos que ele pode nos dar para a nossa vida. Não, e eu vou te cortando, né? Eu faço isso às vezes frequentemente. Eu estou lá com umas dúvidas e tal, Tá. ou às vezes até na casa espírita, fazendo um atendimento, eu estou com o evangelho na frente e eu digo assim, vamos ver o que os espíritos nos dizem. E abro. Amar os inimigos. Tem que parar de abrir. Entendeu? Sempre essa história. Sempre com essa história, cara. E aqui, ó.
É caridade, é amar, Trabalho. amai os vossos inimigos. Né? Jesus diz, faça o bem àquele que vos fazem o mal. Não tem jeito. Isso ele falou isso há 2000 anos atrás. Uhum. E numa forma, como é que eu vou te dizer, de um pastor, né? De um grande mestre dizendo, olha, vocês vislumbrem isso, sonhem com isso. Não, hoje a ciência explica o porquê que tu tem que fazer o bem. Hoje a ciência Tudo explica. está embasado. Tudo tem uma base científica e não é figurinha de Jesus. É uma grande verdade. Amar os nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar para aqueles que nos perseguem De coração. e com nos verdade. caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus. Ou seja, se tu quer ser digno de alguma coisa, que quando diz, Ademir, estou aqui, Sou eu. sou eu. Grande abraço. Obrigado a todos, até.